Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui para mais um vídeo no canal do CACP. Eu sempre repito que a pauta do nosso trabalho quem faz é o internauta, quem faz é você, que dá o prestígio da sua audiência para o nosso canal. O internauta perguntou assim para mim: Senhor Martinez, por que a reencarnação é contrária ao ensino da Bíblia? Os cristãos protestantes não são exagerados nessa questão? Parece-me que este internauta, ou esse telespectador aqui do canal, ele quer dizer o seguinte, que essa questão é de menor valia, não seria uma questão tão relevante para propor uma divisão entre os cristãos bíblicos e o kardecismo. Imagino eu que seja essa linha de raciocínio que ele quer seguir. Muito bem, eu vou mostrar então o que diz Allan Kardec, porque presta atenção numa coisa, você que vai discutir com as pessoas envolvidas com seitas, você que quer aprender a trazê-los para o seu lado, antes de começar uma discussão, você precisa definir os termos. Nós vamos discutir kardecismo, então Kardec disse isso, vamos ver a Bíblia. Nós vamos discutir candomblé, então vamos pegar as tradições do candomblé e vamos ver o que diz. Porque se você não delimitar o termo, você vai lutar contra a cabeça daquela pessoa. Que às vezes a pessoa está dentro de um movimento sectário, mas ela tem a sua própria visão daquele sectarismo. E não é, digamos assim, um sectário puro. E aí você fica dando tiro no vento. Como disse o sábio filósofo, antes de discutir alguma coisa com alguém, defina os termos. Então isso é imprescindível para que a discussão prossiga e tenha algum resultado. Caso contrário, você não vai chegar a lugar nenhum. Uma outra coisa que eu faço, me chamam muitas vezes para debater. Eu estou à disposição para qualquer debate teológico, sem problema. Mas debater com coisinha da seita não adianta. Por exemplo, eu tenho aqui um documento onde a Sociedade Torre de Vigia diz que ninguém, além do corpo governante, está autorizado a falar pela Sociedade Torre de Vigia. Agora, eu vou discutir com a pessoa que não pode defender aquela doutrina, embora seja membro daquela organização, e aí eu dou um argumento aqui que ele cita um que não é o da organização, e eu vou refutá-lo, ele vai dizer, mas eu estou tirando isso da minha cabeça, é a minha teologia. Então, se a pessoa tem a sua própria teologia, que ela funda a sua própria organização, que ela funda a sua própria instituição, e aí a gente vai conversar dentro das 4 linhas do argumento. Caso contrário, você dá tiro ao vento e não leva ninguém a lugar nenhum com esse tipo de raciocínio, tá? Bem, mas eu vou falar tudo isso e vou mostrar esses argumentos depois da nossa vinheta. Muito bem, já vai deixando o seu like, já vai colocando aqui a sua opinião debaixo do vídeo, aí no comentário, já compartilha se gostar, tá ok? Vamos aí chegarmos a 100 mil inscritos logo logo, mas eu preciso da sua ajuda, preciso que você compartilhe os nossos vídeos. Também, se você é curioso, é interessado, é estudioso, quer aprender mais e quer receber zaps apologéticos, eu mando todos os dias um PDF de estudo para os meus 12 mil cadastrados. É muito fácil, você coloca, tá aí meu WhatsApp, você pega o meu número, coloca na sua agenda do teu zap e aí eu vou cadastrar você na minha lista de transmissão e você vai receber todo dia gratuitamente um PDF apologético, tá bom? Para crescer na graça e no conhecimento. Para você ter uma ideia, eu já distribuí mais de 1000 PDFs gratuitos. Tudo feito pelo CACP, por irmãos que cooperam conosco e também por fontes que a gente cita, tira de algum material, né? Tá aí a fonte, muitas vezes um livro, a gente fomenta ele através de uma parte dele que a gente manda para o internauta. O internauta gosta, fala, puxa, esse livro aqui é bom. E o internauta, pastor, onde eu acho? Eu digo, vai lá na Ragnos, vai lá na Chamada da Meia-Noite. E aí os irmãos acabam adquirindo os livros. Muito bem, então o internauta aqui, ele fez uma pergunta e ele quer saber sobre a reencarnação.
Por que nós somos contrários à reencarnação? Vamos ler primeiro o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, página 24 e 25. Diz o seguinte o Allan Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Então veja o que Allan Kardec está dizendo. E aqui eu já vou ler e comentar. Ele faz um balaio de gato, ele faz um imbróglio e ele faz uma falsa afirmação. Repito, é falsa a afirmação. A ressurreição é quando a alma torna para o mesmo corpo. Repito, na Bíblia não temos nenhum caso de reencarnação. Toda vez que a ressurreição aconteceu, a alma volta para o mesmo corpo. Quando você lê 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição final dos salvos, ali você vê que o corpo é ressurreto, o mesmo corpo que a pessoa morreu ou tinha, e depois o corpo é transformado e arrebatado ao céu. A reencarnação nunca fez parte da teologia hebraica ou da teologia cristã. Ah, pastor, mas eu vi aí que tem judeu que crê em reencarnação. Claro, tem judeu que crê em reencarnação, tem católico que crê em reencarnação, tem evangélico que vai na igreja, mas crê em reencarnação. Então isso aí não quer dizer nada. A grande questão é o que diz a teologia bíblica. E a teologia bíblica nunca misturou reencarnação com ressurreição. Aliás, essa ideia de reencarnação sempre foi mal vista pelos apóstolos, pelos patriarcas, nunca foi bem vista. E digo mais, vou te contar uma coisa aqui, informação preciosa. Preciosa essa informação. As religiões africanas, por exemplo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, eu entrevistei há pouco tempo atrás um babalorixá. E uma coisa interessante que eles colocam é o seguinte: na visão das religiões africanas e também das asiáticas, e mesmo no xamanismo indígena, a reencarnação não é vista como algo positivo. Eu me lembro que o babalorixá falou assim para mim: eu não quero fazer quizila com os meus guias, porque eu quero sair desse plano espiritual e nunca mais voltar. Eu quero ir para o plano superior. Então voltar e reencarnar nas demais religiões mundiais, tirando o kardecismo, é uma coisa negativa. Quem vai inventar que reencarnar é coisa boa chama-se Allan Kardec, ou Léon Rivail, esse indivíduo francês que inventou isso. No túmulo dele está escrito: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Então veja que todo o teor do kardecismo, toda a cosmovisão, toda a concepção kardecista está na reencarnação. Obviamente que a reencarnação traz uma outra doutrina à baila, ou no cangote dessa doutrina, que é a doutrina do karma. Então eu preciso reencarnar para poder pagar os pecados da outra vida. E o engraçado é que ninguém lembra dessas coisas, né? A não ser que seja uma memória inventada, como aconteceu com o próprio Allan Kardec. Então, essa aí é a primeira explicação. Estou lendo aqui os absurdos que o Kardec falava. Ele era muito péssimo de teologia, muito ruim. Então as afirmações que ele faz abissais e absurdas. Agora vamos então analisar a problemática da reencarnação e ver por que nós discordamos da reencarnação. E aqui vai uma explicação básica. Primeira coisa, quando você vai para o hecatombe da humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, Deus fala para Adão e Eva: ao dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. O diabo vem, faz uma proposta de divinização para eles e oferece o fruto da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal. E, em contrapartida, eles iriam ficar distantes do fruto da árvore da vida. E quando Adão e Eva comem aquele fruto, vejam, eles não caem mortos imediatamente. Porque a morte ali, e o teor da palavra era isso, ali naquele contexto, era separação. Separação do quê? Do próprio Deus. Se você continuar lendo Gênesis capítulo 3, Deus coloca Adão e Eva para fora do paraíso,
coloca anjos para guardar o paraíso e a árvore da vida, e eles então não têm mais acesso à vida, mas eles estão vivos biologicamente. Adão vai viver mais 930 anos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou estando-nos mortos em delitos e pecados. Então entenda, nós precisamos realmente ressuscitar ou renascer. O que é isso? Lá em João 3, Jesus vai falar com o Nicodemos e vai explicar, ele vai dizer, meu querido, você tem que entender que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é vida. João 3,6. Então, o que nasce da carne é carne. Se eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, não vai resolver o meu problema do pecado, nem vai resolver a minha dívida com Deus. Eu, quando evangelizo espíritas e kardecistas, eu geralmente pergunto assim para a pessoa, como é que chama o Cristo lá do Rio de Janeiro, aquele que está grandão lá, com os braços abertos? Como é que chama aquele Cristo? E a pessoa sempre me responde, Cristo Redentor. Aí eu digo para a pessoa, você sabe por que Cristo é Redentor? E geralmente a pessoa não sabe. Aí você vai lembrar ele do caso de Boaz, lá de Ruth, da questão da redenção, de pagar pela dívida de outrem. Então, quando eu pergunto isso, ele me responde Cristo Redentor, eu explico para ele o termo redenção, ou redimir. E esse termo, inclusive, foi muito usado no tempo da escravatura aqui no Brasil. Os abolicionistas faziam a redenção dos escravos que eles queriam dar liberdade. Ou seja, redimir é comprar em um mercado de escravos para pôr em liberdade. É exatamente isso que está em Colossenses 2, de 14 em diante. Deus, através de Cristo, paga a nossa dívida e rasga a cédula que nos era contrário e nos dá liberdade. Somos livres. Está entendendo? Então, o nascer de novo, que está em João capítulo 3, não é nascer no útero, mas é renascer. É ressuscitar o seu espírito, a sua alma morta. Agora vamos então para as problemáticas então, da reencarnação. Primeiro, eu já falei bastante textos aqui, mas mais um, para dar uma pá de cal nessa questão, é a questão teológica, ou o argumento bíblico contrário. A Bíblia é contrária totalmente a teoria da reencarnação. Hebreus 9, 27 está escrito, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação na Bíblia. A vida é uma só. A oportunidade é agora. A chance de quem quer andar com Deus é hoje. O amanhã não te pertence mais. Outro problema com a reencarnação, o científico. A vida começa na concepção. O Salmo 139, inclusive, joga uma pá de cal na reencarnação e também na ideia da alma existir antes do nascimento do indivíduo aqui na Terra, que é uma teoria que tem base espírita, mas também foi citado por Orígenes, é crida pelos mormons, e essa teoria ela morre ali no Salmo 139, porque ele fala que o indivíduo, tanto o corpo quanto a alma, é gerado na concepção. Então, cientificamente, de novo, biblicamente, a vida começa na concepção. Então não tem uma vida anterior a essa. Isso é ficção, segundo a Bíblia Sagrada. Terceiro, o lógico. Afinal de contas, se eu nasci agora para ser melhor do que eu fui na outra vida, o mundo deveria estar melhor. Quando a gente conversa com as pessoas mais antigas, mais vividas, nós chegamos à conclusão que, infelizmente, o mundo não está melhor. Pode estar mais tecnológico, mas não mais amoroso, mais benévolo. Na verdade, não é assim que acontece. O ético. Por quê? Se a reencarnação ela é real, a culpa recai sobre quem? Sobre Deus. Lá em Eclesiastes está escrito que Deus fez o homem perfeito, mas na teoria reencarnacionista e kardecista, Deus fez um homem imperfeito. Ou seja, a culpa do pecado humano recai sobre Deus. E por fim, o doutrinário, isso aí estou falando dentro da concepção e cosmovisão kardecista. Nem todos os espíritas creem na reencarnação. Tem muito espírita que também não aceita a própria doutrina da reencarnação. Bem, eu estou explicando tudo isso, gente, para responder aqui ao nosso irmão, ao nosso internauta aqui, e dizer que nós não estamos exagerando, exacerbando de forma nenhuma.
A reencarnação e a teoria do karma, elas tentam derrubar toda a graça que está em Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus, é imputado a nós, como está em Romanos 5, a justiça. Nós não temos condições de pagar pelos nossos próprios pecados. Somente a graça, o favor imerecido, é que pode nos ressuscitar para Deus, nos trazer vida, salvar a nossa alma e escrever o nosso nome no livro da vida. Eu espero que eu tenha respondido, eu espero que eu possa ter ajudado aí o nosso irmão e dizer para você o seguinte, querido, olha, vamos imaginar, vamos teorizar que os kardecistas tenham razão, o que eu acho muito difícil. Mas se eles tiverem razão e você ser um crente na Bíblia, você vai ter uma segunda chance. Mas se porventura a Bíblia estiver certa e os protestantes, evangélicos e cristãos estiverem certos, você não terá uma segunda chance. Então siga Jesus, creia na graça dele, não se estribe nos seus próprios méritos, não se estribe nas suas próprias obras. Lá em Isaías fala que a nossa obra é trapo de imundície. Então, meu querido, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e viva em novidade de vida pela graça do Senhor. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Se gostou do vídeo, de novo eu peço, curta, compartilhe, divulgue e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, há 22 anos, levando o evangelho aos perdidos do mundo sectário. Um abraço.